Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente ocorre durante a nossa vida cristã: o objetivo do sofrimento, onde nós vamos entender, fazendo a nossa leitura no livro de Eclesiastes, como o sofrimento pode até ser benéfico para as nossas vidas, porque Deus ele pode tornar a maldição em bênção. Então, como que a gente pode aprender com tudo isso a ter uma vida de devoção ao Senhor e mesmo as coisas ruins, como elas podem se tornar em benefício para nós? Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai ser no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 14, onde diz assim: Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é ela que dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bom, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Bom, então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é essa lição de paralelidade. A gente percebe a lição de valores que Deus nos ensina aqui na sua palavra, usando aqui o exemplo de Salomão, né? Que é Salomão que escreveu o livro de Provérbios e de Eclesiastes. Então a gente percebe aqui que Deus ele coloca essa questão aqui para nos ensinar. Melhor é a boa fama, não é essa fama de estar na calçada da fama, não é sobre ser famoso, sobre ser uma celebridade, mas melhor é o bom testemunho, melhor é a gente ter uma consciência tranquila, melhor é a gente saber que a nossa virtude não está naquilo que a gente consegue, mas está naquilo da gente ser quem a gente é, né? E em Deus, é claro, porque de nós mesmos nós não temos nada de bom, de nós mesmos nós não temos nada que preste, mas o Senhor é aquele que enche o vaso e transforma e limpa. Então Deus nos diz pela Bíblia como devemos ser e o que devemos fazer, mas também nos mostra em paralelo a insensatez dos perversos. E a gente vê isso quando o versículo diz assim: Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então a gente percebe aqui que realmente Deus quer nos ensinar que aquilo que pode ser horrível para o ser humano, aquilo que pode ser considerado a pior coisa, como por exemplo a morte, ele pode fazer tornar virar bem isso. Então ele fala aqui que melhor é o lugar onde tem muitas vezes ali até um luto do que o lugar da casa dos insensatos. Porque nesse lugar de luto, há reflexão, a gente começa a perceber como Deus trabalha nas nossas vidas, qual é o fim de todas as coisas, como que nós somos pó. E na casa dos insensatos, na festa, onde está sempre a comemoração, não tem isso. Então a gente tem que sempre manter a nossa mente muito firme daquilo que Deus quer de nós e aonde é para a gente estar. A morte é melhor para nós cristãos, porque vamos ser recolhidos e ser levados até Jesus. Então a morte não é uma maldição, mas sim uma bênção, porque lá vai ser o final de todo esse sofrimento da vida terrena e aquilo que a gente passa aqui na terra, e vai se tornar em bênção para nós, porque nós vamos desfrutar do descanso eterno da salvação. Nós vemos também o despertamento, avaliando o sentido da vida, quando o versículo diz: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então a gente percebe aqui que é melhor ir na casa
do luto, como eu falei, do que na casa onde está tendo festa, porque devemos ser sábios e prudentes para avaliar o sentido da vida e não só ficar ali no devaneio, né? Nós precisamos ter sempre o nosso discernimento, nós precisamos sempre ter a nossa mente fixa em Deus, fixa em Jesus e sempre avaliar onde nós estamos, avaliar o que estamos fazendo, nós precisamos até avaliar quem nós somos. Então, essa parte de é melhor estar na casa do luto onde está, do que estar onde está banquete, onde tem banquete, a gente percebe aqui que a vida não é só festa. Muito pelo contrário, nós temos momentos bons, mas também nós temos momentos ruins. Então é isso que Deus quer que a gente tenha em mente. Ele quer que a gente venha ter sempre os nossos sentidos, a sabedoria, sempre estarmos alicerçados nele. E não somente na festa, no banquete, naquilo que a nossa carne quer, que a nossa carne gosta. Nós vemos também o quebrantamento, quando o versículo diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então nós percebemos aqui que muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós estamos nos avaliando, não só essa tristeza de falar por que isso não aconteceu, por que aquilo não aconteceu, não é essa tristeza que o versículo quer nos ensinar, mas nós precisamos avaliar a si mesmos. Essa mágoa, a gente pode substituir ela ali por tristeza, não é a mágoa de alguém, senão a gente pode pensar assim, então eu tô magoado com alguém, tô ressentido com alguém, eu tô bem perante Deus. Não, aqui a gente fala dessa mágoa, mas é a tristeza, né? A gente tá falando aqui da tristeza. Então, a gente tem que pensar sempre, será que eu tô realmente me avaliando? Ou será que eu tô vivendo a vida assim, metendo os pés pelas mãos? Então, a gente sempre tem que nos avaliar. Muitas vezes esse abatimento é necessário para que a gente avalie por que a gente chegou nesse abatimento, o que nós estamos vivendo, quem nós estamos sendo, o que a gente tem pensado, o que a gente tem feito, como que a nossa vida ela tem sido se ela tem sido proveitosa para Deus, né? Então nós precisamos sempre nos avaliar. E Deus quer isso. O apóstolo Paulo mesmo fala, avalie o homem a si mesmo, porque se nós nos julgássemos a si mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros, né? E nem no tribunal de Deus. Porque se a gente se avalia nós mesmos com sinceridade, com o Espírito Santo nos ajudando nesse bom julgamento, nós não seremos achados em falta. Porque Ele vai nos mostrar, o Espírito de Deus nos mostra quais são as nossas fraquezas, aonde nós temos errado, o que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos fazer, se nós temos sido pessoas que agradam o coração do Senhor. Então, quando estamos abatidos, somos mais sóbrios para repensar a nossa vida e as nossas decisões. A alegria excessiva nos faz sermos mais impulsivos. A gente, quando está muito alegre, está tomando aquela decisão ali, muito eufórico, a gente acaba tomando decisões que não eram para ser tomadas. A gente acaba tomando decisões com base na nossa carne, nos nossos sentimentos, na nossa visão pequena, limitada, e a gente acaba não colocando Deus, né? Não fazendo menção de Deus, e não somente menção de falar, Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo para mim, porque isso também não existe. Né? A gente sabe que Deus se revelou para os profetas, não tô falando que ele nunca possa falar com o ser humano, mas essa coisa de falar, Deus me falou, Deus me disse, todo momento, toda hora, a gente não pode sair acreditando. Né? Porque Deus ele nos revela a sua verdade, as suas palavras na Bíblia. Né? Como eu falei, não é que nunca possa acontecer isso com o ser humano, mas o diabo gosta de enganar as pessoas. E a Bíblia mesmo fala que ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, mas nós estamos falando aqui do quebrantamento. Então, nós precisamos pedir para Deus, Deus me dá esse quebrantamento, essa contrição de coração, que no começo pode até parecer ruim, mas no final vai ser bênção nas nossas vidas. Não estou falando aqui para a gente ser pessoas tristes, melancólicas, depressivas, magoadas, não é isso. Mas tem horas que nós precisamos abaixar a poeira, baixar toda aquela alegria e falar, não vou agir por impulso, eu vou agir segundo Deus quer que eu haja, né? Eu vou avaliar os meus caminhos. Nós vemos também a sobriedade, quando o versículo diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então a gente percebe aqui que não é que nós não devemos ser alegres, não é que a gente nunca vai passar por um momento de alegria, mas as pessoas muitas vezes elas ficam procurando ali uma alegria, e essa alegria é vã e passageira. Então, por exemplo, a pessoa fala, quando eu tô ali com os meus parentes eu tô bem, eu tô alegre, quando eu tô numa festa eu tô bem, eu tô alegre, quando eu como muito eu tô bem, eu tô alegre. É uma alegria mentirosa, uma alegria falsa, porque uma hora tudo aquilo vai passar, e aí a tristeza vem de novo. E aqui o versículo quer nos ensinar também que o coração dos sábios, eles
está muitas vezes na reflexão. Ele está nessa casa do luto, onde ele vai parar, refletir, ser sóbrio, ele vai ter esse quebrantamento, ele vai ter essa prudência, ele vai ter essa sabedoria para não agir na insensatez, para não agir conforme a carne dele. Mas o coração dos insensatos não. Ele está nessa alegria momentânea, nessa alegria carnal, e é uma alegria que muitas vezes te faz tropeçar, porque vai tomando as iniciativas, as atitudes com base ali naquela vã alegria, e aquilo vai se tornando uma destruição, porque vai se tornando uma bola de neve tão grande que no final dá em caminhos de morte, como a palavra mesmo fala, que para o homem há caminhos que parecem direitos no início, mas no final dão em caminhos de morte. E quando a gente está muito naquela alegria, quando a gente está sendo muito levado pelos sentimentos, a gente não percebe isso. A gente fala, não, imagina, eu tô feliz, vai dar tudo certo. Sendo que não é bem assim. Sendo que, na verdade, essa alegria é uma alegria vã, que só busca a nossa destruição, que no final parece ser boa, parece ser benigna, mas depois só dá em caminhos de morte. E a gente percebe aqui que não podemos ser débeis com relação à alegria, devemos ser sóbrios, prudentes e pautados na palavra de Deus, e não em um sentimentalismo sem fundamento. Como eu falei, os sentimentos enganam, o coração do homem é enganoso. Então, uma hora o coração do homem está feliz, outra hora está triste, e ele coloca muitas coisas parecendo verdades, mas que não são. E a gente percebe também a correção e a repreensão, quando o versículo diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então é melhor que alguém sábio, algum amigo realmente de Deus, alguém usado pelo Senhor, nos advirta, nos ensina, nos exorte, do que ouvir a canção dos insensatos, que parece até alegria, mas no final dá em caminhos de morte. Melhor é ser corrigido por quem ama do que ser elogiado por quem odeia. A repreensão é uma ferramenta de Deus sobre a vida dos seus filhos. Deus usa a correção para nos ensinar, para tirar de dentro de nós aquilo que é mal, aquilo que vai nos destruir e aquilo que faz guerra contra ele. Então a correção ela serve para isso, ela serve para esse ensino, ela serve para não deixar a gente ali no erro, no tropeço, no equívoco. Então nós precisamos sim ser corrigidos por Deus, mesmo porque se nós não formos corrigidos por Deus, significa que nós não somos os seus filhos, porque Deus fala que ele corrige a quem ele ama, ele corrige a quem ele quer bem. E se nós não estamos sendo corrigidos, nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos. Então, nós devemos sim tirar toda a mentalidade falsa da nossa cabeça que a correção é algo ruim. Porque é isso que a sociedade quer colocar. Não, não seja corrigido, faça o que você quiser. E até hoje as crianças têm sido colocado na cabeça dela também, para os pais não corrigirem seus filhos, para os pais não darem bronca nos seus filhos. É claro, não estou falando do exagero, né? Mas ter sempre a prudência, né? Que a Bíblia fala, saber corrigir, saber ensinar. E o diabo, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquela distorção de valores, colocar na nossa mente que a correção não é boa, para nos deixar no erro, no engano, no equívoco e no final, sim, nos levar para o inferno, em caminhos de morte. E a gente percebe aqui o alerta contra a debilidade e a insensatez, porque Deus nos dá esse alerta, e a gente vê isso quando o versículo 6 diz assim: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Ou seja, o que o versículo está aqui falando? Que a risada do insensato, ela também incomoda o justo. Porque o insensato já fala, ele é insensato, ele não tem a sensatez, ele é louco. Ele é uma pessoa que é levada pelos sentimentos, levada pelo diabo, levada pelas ocasiões. Então o insensato, ele não tem sabedoria. E a risada dele, a comemoração dele, a festa dele, faz guerra contra o justo se incomoda. Não sei se já aconteceu com vocês. De quando você escuta alguma coisa, escuta alguma piada do insensato, alguma música do insensato, ou até como o versículo está falando aqui, a risada do insensato, aquilo faz guerra, a gente não gosta de ouvir, aquilo incomoda o nosso espírito, mas é por causa disso, porque nós somos filhos da luz. Os filhos das trevas, eles vão gostar das coisas das trevas, das pessoas que estão ali pactuando com o diabo, pactuando, fazendo a vontade do demônio, mas as pessoas de Deus não vão estar ali conforme a situação do mundo, correndo a mesma corrida do mundo. A gente vê que Deus nos convida para entrar pela porta estreita. Jesus fala isso, que largue a porta que conduz à perdição. A porta larga, que é a porta do mundo, a porta do diabo, a porta que conduz à morte e ao inferno, era uma porta que você pode fazer o que você quiser, o caminho é largo, você entra do jeito que você quiser, você vai do jeito que você quiser, mas no final tá no inferno. E a porta de Deus que traz a vida eterna, que no final é a salvação, é o morar com Jesus, é uma porta estreita.
que não cabe muita coisa, a gente passa ali apertadinho, a gente passa ali naquela peneira, mas no final dá no céu. Então os insensatos se acham sábios pelas suas atitudes. A gente vê que muitas vezes, enquanto o justo está chorando, o sábio está lá comemorando, dando risada, mas tudo é pesado na balança de Deus. A gente sabe que tudo vai ter um fim, que tudo vai ter um juízo, que Deus ele não vai deixando as coisas para lá, porque ele fala que ele é o justo juiz. Então devemos estar em alerta contra a debilidade e procurarmos ser sábios e humildes, aprendendo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa sabedoria que vem de Deus, buscar essa sabedoria que vem da palavra. E nós vemos também a loucura e a corrupção, quando o versículo 7 diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então a gente percebe aqui como a opressão e o suborno, eles estão ligados. A opressão porque ela faz endoidecer, e o suborno porque ele faz corromper. Então a gente percebe aqui essa questão da corrupção e essa questão da opressão. Então devemos aqui nos afastar de tudo aquilo que nos rouba da centralidade do Evangelho e que quer nos corromper. Como o apóstolo Paulo mesmo fala, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da nossa mente, né? Que a nossa mente venha a ser renovada para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se a nossa mente não for renovada, se a nossa mente for igual à mente mundana, carnal, se a nossa mente for uma mente igual à mente do mundo, a gente não vai experimentar essa vontade boa, perfeita, agradável, que é a vontade de Deus cumprida em nós. A gente só vai experimentar a vontade do diabo, os planos do inimigo, aquilo que o mundo vive. E como eu falei, esses caminhos são caminhos de morte. A gente vê até, por exemplo, no relacionamento. Tem gente que começa um relacionamento e tudo bem, tudo feliz, tá tudo indo certo, só que ela não se atenta àquilo que está acontecendo. Numa amizade é a mesma coisa. Ela não se atenta a quem é a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa tá fingindo, tá mentindo, mas ela não tá tendo essa sobriedade, ela não tá tendo esse discernimento. Mas quando a gente começa orando, antes de começar uma amizade, antes de começar um relacionamento, antes de começar um serviço numa faculdade, antes de começar em qualquer lugar, às vezes até um relacionamento mesmo familiar, entre parênteses, se a gente não coloca, se a gente não tem esse discernimento, não coloca Deus à frente, apresentando tudo a Ele em oração, nós somos enganados, defraudados, roubados, nós somos prejudicados, porque o diabo não vai aparecer de garfo, chifre, rabo e tridente, não, ele vai aparecer ali sorrateiramente, ele vai fingir uma situação, ele vai mostrar aquelas astutas ciladas dele. O diabo, ele é o pai da mentira, então ele sempre vai entrar ali na mentira, no engano, porque os caminhos dele são caminhos de morte. Então no começo tudo é bom e tudo é agradável, tudo é leve, mas no final aquilo é ruim. Aquilo tem um gosto amargo, é pesado. Quantos relacionamentos não se dissolvem, não terminam em divórcio, porque lá no começo estava tudo dando certo, né, na cabeça dessas pessoas. Elas não tiveram ali a prudência, a sabedoria de pedir a intervenção de Deus. Quantos planos que não começaram sempre bem, não começaram com todo mundo sorrindo, feliz, e não terminaram em traições? Quantas sociedades terminaram machucadas, um roubando o outro, né? Pessoas que entram ali para ser sócias uma das outras e termina depois um enganando o outro, roubando aquilo que é do outro. Mas no começo estava tudo dando aparentemente certo. Mas por quê? Porque não colocaram Deus à frente, porque não tiveram essa centralidade do Espírito Santo. Nós vemos também a paciência, que é uma grande virtude, quando a gente vê que o versículo diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então a gente percebe aqui como a visão do mundo é distorcida conforme a visão de Deus. A Bíblia fala o quê? Que melhor é o fim do que o começo. O mundo ele não frisa o fim, ele sempre frisa o começo. Por exemplo, falando agora do relacionamento, de um casamento, o mundo não vai frisar o final, que o final de um relacionamento é quando um dos dois morre, ou os dois morrem, né? Porque ninguém vai ser casado no céu. Então o mundo não vai frisar isso. O mundo vai frisar olhares, o mundo vai frisar ali flertes, o mundo vai frisar ali o prazer da carne. É isso que o mundo vai ter como centro. É isso que o mundo vai frisar. Mas Deus não frisa assim. Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. Por exemplo, uma faculdade. Se nós estamos ali entrando num curso para a glória de Deus, tendo a prudência e a sabedoria de não engolir tudo muitas vezes que os professores nos ensinam, mas sempre examinarmos pela palavra, a gente vai ser bem sucedido. Mas se a gente entra já e começa a se envolver com as pessoas erradas, acreditando em tudo aquilo que nos é dito, fazendo a vontade do diabo, né? E essa vontade do diabo a gente pensa sempre que vai ser algo, vai ser algo vermelho, vai ser algo ali que vai ser grande, né? Que eu vou perceber. Não. Às vezes é, por exemplo, assim, vamos fazer um trabalho de faculdade? Onde a gente vai fazer esse trabalho?
vamos dar uma voltinha ali em tal lugar, vamos pro bar tomar ali uma cerveja, um refrigerante, ou então começa aquela amizade, quando vai ver a pessoa já tá ali dentro do buraco junto com a outra. Mas é o quê? Tudo aquilo que no começo parece pequeno, parece insignificante, mas no final aquilo já vai criando um vínculo, vai criando uma amizade, aquilo já tá grande. Por quê? Porque eles fortaleceram aquilo que estava errado desde o começo. Então a gente percebe que a paciência também, como o versículo diz, que o paciente é melhor que o arrogante, a paciência é uma virtude essencial para todo ser humano. Hoje a gente percebe uma sociedade totalmente ansiosa, sem paciência, porque o mundo coloca isso. O mundo coloca que os seus valores têm que ser agora, que tudo tem que ser agora, para já. Mas Deus não ensina assim. Na Bíblia fala que tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu modo, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo sim de casar, mas há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo para todas as coisas. E o mundo não, o mundo quer tirar isso. O seu tempo é agora. A gente vê muito isso no marketing, né, nos anúncios, nos comerciais. Vá agora, não perca essa oportunidade, o seu tempo é agora. E isso é uma visão totalmente distorcida da palavra. Então, precisamos aprender com o Espírito Santo a sermos pessoas pacientes. E de nós mesmos, a nossa natureza caída, humana, adâmica, carnal e diabólica, a gente não tem isso. Mas nós devemos pedir: Deus, renova minha mente, renova minha vida, eu quero aprender a ser paciente, eu quero aprender a ter um ânimo bom, né, um bom ânimo. Eu preciso aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Então, nós devemos sempre apresentar isso a Deus. Então nós percebemos também o abrigo da ira. A gente percebe que o abrigo da ira é o íntimo dos insensatos. E a gente vê isso quando o versículo diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então a Bíblia mesmo fala, olha, não se apresse em irar, não seja uma pessoa pronta para se irar. Mas a Bíblia mesmo fala para a gente ser tardio em irar-se, porque uma pessoa que ela é pronta para se irar, ela é pronta para tomar alguma decisão, ela cai em muitos delitos, ela cai em muitas situações. A pressa decorrente da ira e o próprio abrigo da ira dentro da alma humana já revela insensatez. A gente percebe que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus, e isso é bíblico. Se nós somos pessoas muito iradas, nós não temos essa natureza de Cristo. Como eu acabei de falar, que o Senhor Jesus mesmo fala: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós não somos mansos, se nós não somos humildes, nós não temos a natureza de Cristo. E não adianta nós dizermos: não, mas eu creio em Jesus, eu sou uma pessoa cristã, eu tenho boas obras. Se a gente não vive a palavra de Deus, obra nenhuma que a gente faz é boa. Se a gente não vive a palavra de Deus, todo o nosso discurso, ele é um blá 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 só, ele não tem o poder do Espírito, ele não é um bom testemunho. Nós vemos também a satisfação e o contentamento com os dias atuais, com os dias vividos. Nós não podemos ter a nossa mente cativa lá atrás, lá no passado, naquilo que foi, naquilo que era para ter sido, naquilo que era para ter vivido. Não, a nossa mente precisa estar cativa em Cristo. E a gente vê isso quando o versículo diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, se a gente pergunta por que esse dia de hoje não está sendo como antigamente? Por que esse dia que eu vivi lá atrás está sendo melhor do que hoje? A gente não está sendo prudente, a gente não está sendo sábio, porque Deus nos dá um novo dia a cada dia, né? A cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá, a cada dia é uma nova forma de fazer diferente. E Deus quer que a gente viva isso. Não fique preso ao passado. Seja satisfeito com aquilo que você pode viver hoje. Seja satisfeito em Deus. Seja satisfeito em viver o dia que Deus quer. Porque Ele já planejou esse dia para que nós vivamos de acordo com a vontade dEle e não com a nossa vontade própria. Pois é insensato achar que os dias passados foram melhores, né? E isso muitas vezes não está só na cabeça dos idosos. Até na cabeça de muitas pessoas jovens. Falar, ai, quando eu vivi aquela situação ali era melhor. Aparentemente, na cabeça dela pode ter sido melhor. Muitas vezes ela estava ali entrando no engano, só que com uma vã sensação de felicidade, e ela está achando que estava ali sendo melhor. Mas agora que ela não está sentindo nada, que ela está sendo sóbria, ela está achando que está sendo pior. Mas é porque ela não está sendo movida ali por nenhum sentimento. Então nós não podemos ser movidos pelos sentimentos. Nós precisamos também colocar a sabedoria em prática, e a gente vê isso quando o versículo diz: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então a gente sabe que a sabedoria é boa. A sabedoria, ela é uma árvore de vida dentro de nós. Se nós não temos sabedoria, se nós não temos entendimento, e essa sabedoria é espiritual, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus, se nós não temos ela, nós estamos indo para a destruição.
Nós não estamos ali agindo da forma como Deus quer, mas nós estamos correndo para o mal, para aquilo que vai ser a nossa morte espiritual. A sabedoria é proveitosa para a vida de cada ser humano e por isso precisamos colocá-la em prática. Se a gente não coloca a sabedoria em prática, nós estamos sendo mentirosos com o nosso discurso. Se nós não colocamos aquilo que o Senhor nos ensina na nossa prática, na nossa vivência, nós estamos ali enganando a nós mesmos e até as outras pessoas, porque a Deus ninguém engana. Então nós precisamos colocar essa sabedoria em prática, colocar aquilo que o Senhor nos ensina na nossa vivência diária. Nós vemos também a proteção vivificadora, quando o versículo diz: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria, além de dar vida, ela protege. A sabedoria, ela protege quem a tem. Porque se nós somos insensatos, nós saímos entrando em qualquer barca furada, em qualquer Titanic da vida. Em qualquer barquinho. Sabe quando a gente vê aquelas canoinhas, né, que os índios até usavam, né, antigamente para ir pescar? A gente sai entrando em qualquer canoa furada. Porque a sabedoria, ela fala, ó, toma cuidado, vai com calma, vai com prudência. Se a gente já sai se envolvendo, se a gente já sai com nossos sentimentos muito aflorados, a gente cai sim em ciladas, a gente cai em enganos. Então nós precisamos ter sim essa sabedoria que protege e que dá vida. A gente percebe aqui várias pessoas na palavra de Deus que foram sábias para o bem e simples para o mal. E elas foram muito bem sucedidas na sua caminhada. A gente vê José, que era um homem que tinha tanta sabedoria que tudo que ele colocava as mãos era bem sucedido. Mas ele não entrou ali em tentações. Ele não foi uma pessoa que se rebelou contra Deus, que se rebelou contra a situação, que se rebelou contra a família, com aquilo que ele estava vivendo. E ele não entrou ali nas astutas ciladas de Satanás. Então a gente percebe muito isso. Essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que não procede do nosso humano, daquilo que a gente aprende na faculdade, daquilo que a gente aprende vivendo, mas ela é aprendida na palavra de Deus. E a gente percebe também que a gente deve prestar atenção naquilo que Deus faz, dar valor, dar atenção às obras de Deus. E a gente vê isso quando o versículo diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então a gente percebe aqui que muitas vezes as obras de Deus passam desapercebidas aos nossos olhos, mas tudo aquilo que Deus faz tem um porém. A gente percebe nas parábolas de Jesus, ele fala, né, olha para o céu, olha para os passarinhos, a semente da mostarda, as árvores. Então ele coloca muito esse exemplo, né, quando ele vai ensinar ali a respeito da fé, da gente falar e não voltar atrás, ele fala ali com aquela figueira, amaldiçoa aquela figueira. Então a gente percebe que o ensino de Jesus, ele era um ensino simples até, se a gente parar para pensar as comparações que ele fazia, mas é um ensino poderoso, é um ensino que a gente olha até hoje e fala, nossa, verdade, como Deus nos ensina no caminho certo, como Ele quer o nosso bem. O ensino do mundo não é assim. O mundo, ele fala, você tem que correr com as suas próprias pernas, você que toma a iniciativa na sua história, você que tem o poder para agir, age agora, não espere o amanhã, aproveite seu momento, viva hoje como se fosse seu último dia. E não é isso que o Senhor nos ensina. Devemos prestar atenção e nos atentar para as obras de Deus. Os mistérios de Deus são revelados através de suas obras, de seus feitos e de sua palavra. Então, se nós pedimos para Deus, me revela os teus segredos escondidos na tua palavra. Não é um tesouro físico, $1 milhão, pedras preciosas, castelos, mansões, não é isso. Mas é os segredos que ele nos revela com seus ensinamentos. Porque a gente pode ter uma mansão cheia de dinheiro e incrustada de ouro. Se nós não tivermos a sabedoria, se nós não tivermos a mansidão, o domínio próprio, se nós não tivermos a nossa mente bem fundamentada em Cristo, o capacete da salvação em nós, tudo vira besteira e a gente perde tudo. É como aqueles casos que a gente vê que pessoas ganham grandes fortunas, mas perdem tudo, porque não tem sabedoria, porque não é só desfrutar, né? Elas querem desfrutar muito, mas elas não sabem investir, elas não sabem nem o que fazer com aquele tanto de dinheiro. A gente percebe também a sabedoria para viver e desfrutar cada dia, quando o versículo diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele.
Então a gente percebe aqui que nós devemos ter sabedoria sim, para viver um dia de cada vez. Não se atropelar, não deixar a ansiedade tomar conta dos nossos corações. Precisamos ter a sabedoria necessária para saber viver e desfrutar a cada dia da vida que o Senhor nos deu. Pois a palavra mesmo fala que Deus fez os dias bons, mas Ele também fez os dias da adversidade, os dias ruins. Ele fez tanto os dias da festa que nós estamos ali comemorando, né? Nossa, que bacana, eu fiz aquilo, eu fiz isso, Deus me abençoou, Ele foi à minha frente, mas Deus também fez o dia que nós estamos tristes, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele fez tanto este dia da felicidade, da comemoração, tanto o dia do luto, da adversidade, onde alguma coisa ruim acontece. E nós precisamos ter a nossa mente fixa nisso, que Deus, Ele quer que a gente venha ter a prudência, a sobriedade necessária. E a gente percebe também o reconhecimento e a identificação dos tempos. Deus, Ele fala que nós precisamos saber identificar os tempos. Se a gente sai, é um tempo mal que a gente está vivendo, e a gente quer forçar a viver algo bom, não, eu vou me distrair, eu vou arrumar uma coisa boa para fazer, eu não vou ficar preso aqui pensando nessas coisas. Não é pra gente ficar pensando, é claro, em pensamentos ruins, mas a gente precisa, se eu tô vivendo um dia mal, um dia de adversidade, o que que eu fiz para provocar isso? E se eu não fiz nada para provocar, foi uma coisa que acabou acontecendo na minha história, como que eu posso me comportar de forma que agrade a Deus durante esse dia? Como que eu posso glorificar a Deus mesmo nesse momento de sofrimento? Porque Deus é poderoso e vai me tirar desse lugar de sofrimento. Mesmo que pareça impossível para a mente humana, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, Deus é poderoso. A Bíblia mesmo fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, todo momento de sofrimento passa, e todo momento de alegria também passa. E a nossa vida é como uma peregrinação aqui na Terra. Mas que nós venhamos viver essa peregrinação caminhando em direção ao céu, e não caminhando em caminhos que parecem largos aos nossos olhos, na nossa vivência, mas no final dão em caminhos de morte. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que realmente esse objetivo até do sofrimento, onde Deus nos permite passar por esse momento do sofrimento, sirva para nos amadurecer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!